Chamo agora, com pedido de sustentação oral, o processo de número 502-7788, requerente Fazenda Nacional, requerido Stephanie Bruno, relator é o doutor Rui Gonçalves. Há um pedido de sustentação oral, doutor Gustavo Franco Raulino, presente aqui. Eu indago do procurador se dispensa a leitura de relatório. Sim, pode dispensar, senhor presidente. Então, Vossa Excelência tem a palavra para a sustentação, esclarecendo que é um caso representativo de controvérsia. Obrigado, senhor presidente. Antes de adentrar na sustentação oral propriamente dita, eu gostaria de suscitar uma questão de ordem, porque, no caso concreto, não houve discussão aqui sobre o valor da isenção, né, que consta da portaria, né, o valor de isenção de $50, porque a mercadoria que foi importada já estava dentro desse patamar de $50. Né? A discussão se restringiu à questão do remetente ser pessoa física ou não, né, daquela necessidade de ser pessoa física ou não. Portanto, a Fazenda Nacional gostaria de questionar se esse julgamento também abrangerá a questão do valor ou somente essa questão do remetente pessoa física, esclarecendo que a própria decisão que afetou, né, esse incidente como representativo menciona expressamente a questão do valor. Eu indago do doutor Rui Costa. Do presidente, na verdade, de fato, o acórdão e o recurso sob exame, ele aborda apenas um dos aspectos impugnados, um dos aspectos a serem examinados pelo colegiado. Mas, na verdade, como se trata de representativo da controvérsia e há em pauta mais cerca de 11 ou 10 ou 11 processos rigorosamente com a mesma matéria, inclusive abordando esse aspecto, que serão julgados em bloco, porque são 3 meus, esse inclusive, salvo engano, 8 do doutor Ronaldo e 1 do doutor Witzel. Então, a matéria, o colegiado vai examinar os 2 aspectos, seja neste recurso, seja nos demais. Então, que seja, então, examinado no recurso, este que está agora em julgamento, porque se escapar do exame agora, não vai ter a mesma sorte com relação aos demais recursos pautados, inclusive meu. Então, eu conheço integralmente, contrariando o parecer ministerial nesse aspecto, mas é em razão dessa peculiaridade. Eu já havia observado que, na sessão passada, tínhamos vários processos similares também com os 2 temas, as 2 impugnações. Então, não conhecer essa matéria agora, nesta sede, seria apenas adiar por alguns segundos o sofrimento da parte recorrente, quando a vida veio. Então, tem a palavra o procurador. Obrigado, senhor ministro presidente. Senhor presidente, antes de prosseguir, só fazer, então, uma solicitação ao nosso relator. Nós podemos incluir, então, como referência para o representativo de controvérsia, de todos os julgados que foram em bloco apreciados. Eu vou colocar porque aí atenderia, né, como é um representativo de controvérsia, e nós estamos abarcando teses que, por questão de ordem, foi levantada, não especificamente desse, acho que fica bem claro a intenção para evitar maiores discussões. Pois não, eu acolho a proposta aí com muita honra, porque vão ilustrar o meu voto. Exato, obrigado. Agradeço. Obrigado. Excelentíssimo ministro presidente, excelentíssimos senhores juízes que compõem essa colenda turma, ilustre representante do Ministério Público, colegas advogados, serventuários. Cumprimento também aos que nos assistem pelo canal do YouTube, né, nessa sessão que podemos considerar já histórica, né? Muito boa tarde a todos. Bom, em primeiro lugar, gostaria de chamar a atenção pela grande importância desse julgamento, que tem ganhado, o tema, né, tem ganhado muito corpo ultimamente, né, principalmente por conta da crescente fiscalização efetuada pela Receita Federal e, consequentemente, com as demandas judiciais que têm aparecido em relação a
a esse tema, né? Então, se tratar de tema representativo da controvérsia, que pelos valores não devem chegar para apreciação pelo Colégio Superior do Tribunal de Justiça, e o Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, já assentou que a questão é eminentemente infraconstitucional. Então, esse julgamento representa, de fato, a última e definitiva instância na apresentação do presente tema. E esse tema, a Fazenda Nacional considera como extremamente sensível à economia nacional, notadamente à indústria nacional, como iremos expor agora. Bom, no presente incidente, discute-se, em suma, a validade dos critérios adotados pelo senhor ministro da Fazenda na portaria número 156 de 1999, que determina que, abre aspas, os bens que integrem remessa postal internacional no valor de até $50, ser o primeiro critério, ou o equivalente em outra moeda, serão desembaraçados com isenção do imposto de importação, desde que o remetente e o destinatário sejam pessoas físicas. Esse é o segundo critério. A citada portaria do excelentíssimo senhor ministro da Fazenda encontra respaldo, senhores magistrados, no artigo 2º, inciso 2, do Decreto-Lei número 1804, de 1980, que dispõe que o Ministério da Fazenda poderá, inciso 2, abre aspas, dispor sobre a isenção do imposto de importação dos bens contidos em remessas de valor até $100 norte-americanos, ou o equivalente em outras moedas, quando destinados a pessoas físicas. Veja, excelências, que a letra da lei diz que o ministro da Fazenda poderá dispor. E eu enfatizo, poderá dispor. Excelências, nos parece claro que a legislação, o legislador pretendeu delegar a competência ao senhor ministro da Fazenda para a concessão da própria isenção, né, bem como dispor sobre os termos dessa isenção, né. Em outras palavras, o que o citado dispositivo legal traz não é exatamente outorgar a isenção por si próprio, né. Ele não outorga a isenção por si próprio, mas apenas fixa os parâmetros mínimos e máximos dos benefícios fiscais que poderá ser concedido pelo ministro da Fazenda. Novamente, repito as palavras do dispositivo legal, poderá dispor. Ora, se o ministro da Fazenda pode dispor sobre a isenção, pode até não concedê-la, obviamente, fundamentado pelo contexto econômico, nacional, etc. Né? Em outras palavras, o que a lei traz, na verdade, é que a isenção, que a lei estipula, é que a isenção não pode alcançar bens de valor superior a $100. Isso a lei veda. Bem como traz um requisito mínimo, que é a necessidade do destinatário ser pessoa física. Então, em nenhum momento a lei ela proíbe que esse patamar de $100 seja fixado num valor inferior a critério do ministro da Fazenda, nem que outros critérios possam ser adotados, como ocorreu com esse critério da necessidade do remetente ser pessoa física. E por que isso? Na fixação desses critérios, fatores como da concorrência com produtos nacionais, o volume, o impacto dessas remessas na nossa economia, o custo de fiscalização e cobrança e a renúncia na arrecadação são levados em conta. Eu tenho dados aqui que a Receita Federal estimou em 2014 que a majoração de $50 para $100 implicaria em renúncia fiscal da ordem de R$137 milhões em 2015 e de 213 milhões em 2016, com perspectiva de aumento na ordem de 50% ao ano, com aumento exponencial das compras no comércio eletrônico internacional, devido à crescente expansão da internet no território. Bom, nessa oportunidade, aproveito para citar dados colhidos em pesquisas realizadas por entidades que atuam no comércio varejista do Brasil. Por exemplo, o SPC Brasil e a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas apuraram que o gasto médio do brasileiro com presentes por ocasião do Dia dos Namorados em 2016, ou seja, no mês passado, ficaria em torno de R$137. Outra pesquisa, realizada pela Universidade Metodista de São Paulo, apurou no ano passado que gastou-se cerca de R$193 com presentes para o Dia dos Pais. Esses são só alguns exemplos, senhores ministros, para exemplificar que esses presentes ficam num patamar muito inferior aos $100, que hoje, como os senhores sabem, corresponde a cerca de 320
reais. Ou seja, se não se considerar os critérios hoje estabelecidos na portaria, muito provavelmente a quantidade de importações crescerá infinitamente, a ponto de não se gerar mais riqueza dentro do Brasil, seria apenas uma transferência de riqueza do que se ganha aqui para empresas sediadas no exterior, sem recolhimento de um único centavo de imposto aqui no nosso país. Além disso, excelências, dados referentes ao ano de 2008, eu peço excusa que eu não tenho dados mais recentes, em 2008, dão conta de países com valores mais reduzidos que o brasileiro. Na Argentina, o valor à época era de $25. No Canadá, $22. No Reino Unido, $35. E nos países da zona do euro, $22. O que isso quer dizer com esses dados é que o valor estipulado para fins de isenção do imposto de importação não deve ser dissociado da realidade econômica de cada país, bem como deve se levar em conta também o custo de fiscalização e cobrança, né, da fiscalização. Além disso, a delegação de competência ao senhor ministro da Fazenda, senhores magistrados, para dispor sobre a isenção, hora em discussão, ela guarda nítido liame com a natureza eminentemente extrafiscal do imposto de importação, tal como ocorre em diversas outras situações tributárias, autorizadas tanto pela Constituição Federal como pelo Código Tributário Nacional, em que se delega competência a ministros de Estados para reduzir ou aumentar alíquotas dos mais variados impostos, né, a depender do contexto econômico naquele momento, né, para privilegiar ou não, né, no caso, a economia nacional, não se mostrando razoável simplesmente engessar todos os critérios na legislação, tal como ocorre no presente caso. Bom, e qual a justificativa para restrição à remessa feita por pessoas jurídicas estrangeiras? Como já foi afirmado, o objetivo é a proteção da indústria e do comércio nacionais, evitando que se submeta à concorrência desleal, justamente em consideração ao fato de que as empresas nacionais devem recolher tributos que naturalmente se incorporam ao valor final dos seus produtos. E trago para a reflexão dos senhores a seguinte situação hipotética. Imagine-se que uma pessoa física queira importar um aparelho celular de valor inferior a $100. E existem fabricantes chinesas, por exemplo, que fabricam bons celulares que se enquadram nesse patamar, no valor de $100. Imagine-se que uma dessas empresas, uma dessas fabricantes chinesas, tenha filial aqui no Brasil, justamente para comercializar esses seus produtos. Uma vez que não se leve em conta esses critérios fixados pela portaria do Ministério da Fazenda, poderia essa fabricante chinesa simplesmente fechar as portas no Brasil, comercializar diretamente da China, via comércio eletrônico, e não recolher um único centavo de imposto no Brasil. Certo? E, com certeza, ela ganharia muito mais mercado. Um minuto, doutor. Perdão. Ganharia muito mais mercado no Brasil por poder competir com preços, com valores muito mais competitivos. Tá? E, para encerrar, eu gostaria também de mencionar, né, que a legislação tributária ela não guarda, ela não tem palavras vazias, né, o intuito não é meramente arrecadatório, principalmente nesse caso. Aqui se busca evitar-se a concorrência desleal, preservação de empregos e geração de riqueza para o país. E esses fatores, como já dito, foram levados em conta pelo senhor ministro da Fazenda, por conta da edição dessa portaria. Portanto, concluindo, a Fazenda Nacional requer que essa colenda turma dê provimento ao presente pedido de uniformização, com a consequente fixação da tese de que a portaria MF, número 156 de 99, e a instrução normativa SRF 96 de 99, não possuem vício de ilegalidade. Muito obrigado. Tem a palavra o relator. Obrigado, doutor. Senhor presidente, Ministério Público Federal, ilustre procurador que está dividindo comigo o peso, eu senti o peso da responsabilidade de conduzir esse julgamento, né? Porque não é uma questão habitual, é uma questão que até transborda, ultrapassa as fronteiras nacionais, é uma questão realmente de interesse
que não se resume a um ou outro processo. Por enquanto, tem algumas demandas localizadas, mas é uma questão que ultrapassa mesmo. Dentro da nossa competência federal, é um dos casos assim que a gente percebe bem a questão da competência da Justiça Federal. Cumprimento Vossa Excelência e os demais colegas que estiveram comigo presentes ontem, foram um trio, nesse trabalho de me convencer da procedência dessa tese. Demais colegas, servidores, o litígio já foi bem delineado. A minha posição, eu sou sensível, eu li os dados estatísticos que Vossa Excelência trouxeram para mim, não tenho dificuldade, não tenho problema com números assim, li, sou sensível, mas a questão que me posta aqui é de natureza jurídica, eminentemente jurídica, e a solução também ao problema passa pelo processo legislativo, até onde eu percebo, assim, a opinião pessoal minha. Posta a questão desta forma, ou seja, de que já está delineado bem o litígio a ser examinado, eu digo o seguinte, no que diz no pertinente a questão da fixação, alteração do critério subjetivo, ou seja, as partes envolvidas na remessa internacional, segundo os atos administrativos questionados, defendidos aqui no caso, devem ser pessoas físicas. Eu entendo que a norma legal, que é o Decreto-Lei 1804 de 1980, recepcionado como lei ordinária, ele não traz esse critério. Na verdade, é uma inovação por ato administrativo, que, uma vez se admitida, ela subverteria por completo a questão da hierarquia das normas jurídicas, ou seja, um ato administrativo revogaria ou inovaria uma norma legal. O decreto-lei foi recepcionado como lei. No pertinente, isso estou só abreviando, essa questão deve ser submetida, se for o caso, a um processo legislativo regular, sorte que a alteração em comento, ela, ao ser fixada ou estabelecida, na minha avaliação, ela ultrapassa com ampla margem o poder atribuído à administração fiscal de introduzir modificações no tratamento reservado ao imposto de importação, limitado somente à alteração de alíquotas, o caso, em obséquio às exigências da política fiscal de comércio exterior, nos termos do artigo 153, parágrafo 3º da Constituição Federal, combinado com o artigo 21 do Código Tributário. No que diz respeito especificamente a alteração ou modificação da faixa de isenção, eu digo o seguinte, também essa questão é expressa na norma, ela tem fixado o valor de até $100. Estipular até $50, ainda que tenha todas essas questões da defesa da indústria nacional relevantes, realmente é. Mas o fato é que a norma expressamente faz referência a esse até 100. E não vejo como a autoridade administrativa restringir o que disse o legislador. Talvez, não é uma questão que eu ponho, mas que está extra processo em julgamento, se tiver que convencer alguém, o grupo, uma instituição de que essa norma ela é nociva aos interesses nacionais, e me parece que é mesmo, porque a crise está aí, essa instituição a ser convencida é o Congresso Nacional, uma vez que ao Judiciário não cabe essa função de legislar, como é pacífico aqui entre nós. Razão pela qual, com todas as vênias, e uma vez mais homenageando Vossa Excelência, eu conheço do incidente integralmente, como já afirmei anteriormente, na questão de ordem, mas, ao mesmo, nego o provimento, também escudado em um precedente nosso recente, e aqui também homenageei, porque nos deixou recentemente, deixou assim, saiu do colegiado o colega Sérgio Murilo, Vanderlei Quiroga, então, em sessão de dezembro do ano passado. A razão pela qual a solução que eu dou é essa, presidente, é de que
esses atos normativos têm o vício da ilegalidade, razão pela qual eu os afasto e mantenho o acordo, então, recorrido. Como voto? Relator nega provimento. Está em discussão. Senhor presidente, eu tenho um voto divergente. Como? Eu apresento um voto divergente. Pois não. Doutor Douglas. Então, eu vou permitir que você se manifeste independente da ordem. De início, senhor presidente, eu cumprimento o relator pela exposição com muita tranquilidade e paz de espírito. Cumprimento ainda o nobre causídico, o doutor Gustavo Paulino, pela exposição aqui, pela reflexão a respeito do tema, que convoca a refletirmos a respeito da validade extrafiscal da norma em pauta. Após o meu voto, eu acho que pode abrir um flanco, sim, para novos recursos, diante da magnitude do tema, e bem como que eu entendo, já abordando o mérito aqui, data máxima vênia, que o decreto-lei não dispõe nessa forma. A interpretação que ele coloca, a meu ver, que o decreto-lei 1804/80, ele está em sintonia com a Constituição Federal, bem como o Código Tributário Nacional. Quer, em razão do artigo 153, parágrafo 1º, conferir poder normativo às autoridades administrativas, representando o Poder Executivo, já delineado várias e outras vezes pelos tribunais superiores, sobretudo o Supremo, bem como o artigo 237 da Constituição Federal, porquanto o caráter aqui tem duas discussões, uma assentada no direito tributário, propriamente dito, e outra do comércio exterior, cuja base normativa é o artigo 237 da Constituição Federal. Quanto ao 237, a questão dos pneus usados foi debatida no Supremo Tribunal e, com base no 237, a Suprema Corte, pela sessão plenária, decidiu que as autoridades administrativas, não só o presidente da República, têm a delegação para normatizar o comércio exterior. E também, quanto ao direito tributário, a extrafiscalidade configurada no artigo 153, parágrafo 1º, confere prerrogativa normativa às autoridades administrativas, obviamente, dentro das reservas da lei. Por sua vez, a lei aqui que faz menção é o Decreto-Lei 1804/80, cuja força normativa, uma vez promulgado, tinha força de lei, em sentido estrito. Ela tem uma interpretação que é em sintonia com a Constituição Federal, é em sintonia com o artigo 100 do Código Tributário Nacional, que congrega valores, bem como espaço normativo para disciplinar isso. Porquanto, diz a lei, o artigo 2º, o Ministério da Fazenda, relativamente ao regime de que trata o artigo 1º desse decreto-lei, estabelecerá a classificação genérica e fixará as alíquotas especiais, a que se refere o parágrafo 2º do artigo 1º, bem como disporá, item 1, sobre as normas, métodos e padrões específicos de valoração aduaneira dos bens contidos em remessas postais internacionais. Inciso 2, dispor sobre a isenção do imposto de importação dos bens contidos em remessa de valor de até $100 ou equivalente, quando destinados à pessoa física. Então, nada fala sobre o remetente, que é a pessoa jurídica que a instrução normativa e a portaria proíbem. Então, é o poder normativo que está sendo coartado por uma interpretação data vênia que eu não me filio. Eu acho que a válvula do comércio internacional é a pessoa jurídica. A preocupação extrafiscal aqui é de enorme relevância em tempos de globalização, sobretudo com o apontamento de um valor de até $100, no qual, ao meu entender aqui, é o piso. Então, a autoridade administrativa, o Ministério da Fazenda, poderá dispor até 100 salários mínimos. Então, $50 americanos eu entendo como razoável. E endosso a validade da portaria nessa esteira, fiel ao artigo 100 do Código Tributário Nacional, em consonância a outros julgados do Supremo Tribunal Federal, em que admite a extensão da competência privativa ao Poder Executivo em sentido lato, que é o Ministério da Fazenda. Por sua vez, dispõe o artigo 100 do Código Tributário Nacional e o 21 também do Código Tributário Nacional. No 100, dispõe que são normas complementares às leis os atos normativos expedidos pelas autoridades normativas. Nesse diapasão, o próprio Supremo Tribunal Federal estipulou súmula 404, segundo a qual
não contrariam a Constituição, o artigo 3º, 22 e 27 da Lei 3244, que define atribuições ao Conselho de Política Aduaneira quanto à tarifa flexível, na qual a margem administrativa é da autoridade administrativa conferir essa prerrogativa. E, por sinal, a alíquota zero também é estipulada nesse sentido, de isenção, porquanto deve-se conferir uma atribuição ampliativa aqui do decreto, ou, no mínimo, estrito senso dele, que cabe à autoridade administrativa dispor sobre a isenção do imposto de importação. E a alíquota zero já foi definida pelo próprio STJ e pelo Supremo, que ela é absolutamente cabível. O TRF4 aponta aqui um julgamento, e bem como a doutrina do Leandro Paulsen, na qual é admitido a competência às autoridades administrativas, ao CSEX, conceder o benefício fiscal à alíquota zero. Nesse passo, fiel ao poder normativo conferido pelo artigo 153, parágrafo 1º, e a própria sintonia de que disciplina um teto de até 100 salários mínimos, e nada dispondo o decreto-lei sobre o vendedor ser pessoa jurídica, de forma que eu entendo inteiramente legítima a atribuição dos poderes normativos conferidos na portaria do Ministério da Fazenda e da própria Receita Federal, de sorte que eu dou provimento ao pedido e julgo improcedente o pedido do autor. É como voto, senhor presidente. Bom, vamos seguir aqui a ordem. Doutor Ronaldo Silva. Senhor presidente, eu gostaria de fazer algumas considerações breves devido ao adiantado da hora. Senhor presidente, posso então, só para, em razão do voo, só antecipar meu voto, que eu acompanho o relator, e pedir licença para me retirar? Pode, doutor. Pode. Obrigado. Tem uma palavra, senhor presidente? Pois não, doutor. Senhor presidente, gostaria inicialmente de louvar a brilhante sustentação oral apresentada pelo Dr. Gustavo da Tribuna, o qual parabenizo. Uma sustentação oral que nos leva assim, a uma reflexão acerca de aspectos econômicos da atuação aqui em matéria de comércio exterior. Mas, como bem disse o nobre relator, nós estamos aqui analisando uma questão jurídica. E a análise econômica do direito, embora seja pertinente, em alguns aspectos, ela não pode condicionar o julgamento técnico e jurídico dos magistrados. Também parabenizo o Dr. Douglas pelo belo voto proferido, muito denso também. Ocorre que eu faço aqui uma distinção, senhor presidente. Penso eu que isenção não se confunde com tributação à alíquota zero. A tributação à alíquota zero, dentro da teoria da regra matriz de incidência tributária, há uma regra de incidência tributária. A isenção é uma regra de não incidência tributária. É como se o constituinte outorgasse ao legislador poder tributar sobre determinado fato jurídico, do mundo jurídico, e o legislador, autorizado pelo constituinte, ele abre mão de tributar. Então, essa é a isenção. Diferente da imunidade, que é prevista diretamente na Constituição. Ocorre que, em relação tanto a isenções quanto a redução de base de cálculo, o constituinte foi expresso que somente por lei específica é que se poderia conceder isenção ou redução da base de cálculo, que é o que ocorre aqui em relação ao aspecto, o aspecto material do tributo, o valor do tributo, do bem a ser tributado. Então, o que houve aqui pela portaria em relação ao decreto foi uma redução da base de cálculo propriamente dita. E me parece que, nesse aspecto, no que autorizou o ministro da Fazenda a fazer isso, o decreto-lei não foi recepcionado pela Constituição de 1988. Tampouco em relação ao aspecto subjetivo também da regra matriz do tributo, aí, que seria o remetente, o destinatário dessas remessas postais, também não houve essa recepção. Então, aqui, aproveitando a constitucionalidade do decreto, como bem disse o nobre relator doutor Rui, o que pode o ministro da Fazenda em relação a isso é dispor sobre aspectos procedimentais da isenção, mas não propriamente sobre aspectos materiais, principalmente o aspecto subjetivo e o aspecto material da base de incidência, ou seja, não pode reduzir base de cálculo, tampouco alterar os sujeitos ativo e passivo da relação jurídica tributária. Então, me parece que aqui há um vício de legalidade, pois o ministro da Fazenda ele desbordou daquilo que o decreto, devidamente harmonizado com a Constituição após a devida filtragem, ele desbordou da competência que lhe era outorgada pelo decreto para dispor sobre aspectos procedimentais da tributação simplificada em relação ao imposto de importação. Tanto é verdade que o decreto também foi recepcionado e ele isenta integralmente do IPI, essas remessas postais. O artigo 1º faz a isenção do IPI e nisso foi recepcionado. Poderia o ministro da Fazenda
dispor de forma diversa? Creio que não. Então, nesse sentido, acompanho o relator. É como voto, senhor presidente. Perfeito. Doutor Ronaldo Desterro, agora. Senhor presidente, eu pediria a Vossa Excelência autorização para proferir meu voto, porque eu também tenho que pegar o voo. Perfeito. Eu só queria ressaltar que na TRU lá do Rio de Janeiro foi julgado também a semana passada e foi no mesmo sentido. Eu acho que o único voto aqui foi o do Dr. Douglas, e lá na TRU do Rio de Janeiro também foi por ampla maioria decidido nesse sentido. E a questão é de legalidade. O Código Tributário Nacional exige que, para a isenção, a questão seja tratada por forma através de lei. Então, essa interpretação é predominante. Eu só parabenizo o doutor Douglas, mas peço que a Fazenda não se anime com o voto dele, porque é muito minoria. Então, assim, eu acho que hoje seria melhor realmente desistir dos recursos, acompanhar o repetitivo de controvérsia, porque tem muitos recursos sobre isso, etc. Os valores podem ser... exato. Então, eu só queria fazer essa ressalva, que o doutor Douglas deu um incentivo aí à Fazenda de continuar recorrendo, mas eu acho que é desnecessário. A ampla maioria, inclusive na minha região, a TRU reuniu lá os 27 juízes, né, e foi por a maioria decidido dessa forma. Então, eu acompanho o relator e só faço essa ressalva, e com todo o respeito ao meu colega, o juiz Douglas Gonzalez, mas que não seja esse um incentivo, porque eu acho que nós já chegamos ao denominador comum. Como voto, senhor presidente. Perfeito, doutores. Então, doutor Ronaldo Desterro. Senhor presidente, eu acompanho o relator. Doutor Douglas. Douglas, você já votou? Doutor Daniel, aliás. Já votou também. Completamos, temos quórum e completamos, né? Então, foi... Quantos votos? 7 votos, 1 contrário, não é isso? Então, conheceu-se a unanimidade e, por maioria, negou-se provimento ao pedido. Sendo o voto vencido, aqui, o doutor Douglas Gonzalez. Confere? Confere, né? Obrigado. Perfeito. Obrigado, doutor. Bom, temos 1.330 processos, temos quórum, aprovados em lista. Perfeito? Sessão dia 17 de agosto, a próxima, às 9h30. 17 de agosto. Agradeço a todos. Doutor Antônio Carlos, aqui conosco, aos ilustres procuradores, advogados, basicamente aos colegas, ao pessoal de apoio aqui, a partir da nossa doutora Viviane, o pessoal que nos ajuda a fazer essa sessão de forma adequada e até para o volume de processos rápida. Mais algum assunto? Não, presidente, é porque, desculpa, é 17 de agosto mesmo? 17 de agosto, quarta-feira. Vou tirar meus votos que eu estava fazendo. Porque era quinta antes, mas tudo bem. Foi uma modificação aí. Pois não, 17 de agosto. Então, assim, agradecendo a todos, eu declaro encerrada esta sessão. Foram julgados, neste mutirão, a última informação, 10.166 processos de 12.000 estabelecidos. Então, mais uma vez, reforçar o agradecimento ao grupo de magistrados que permitiu essa redução substancial. E eu faço não em meu nome, eu faço em nome de tantas e tantas e tantas e tantas pessoas que estão atrás desse processo, têm vida. Então, a cada caso desse é uma solução de vida. Então, em nome dessas pessoas, do próprio ente público, eu agradeço o apoio de todos mais uma vez. Declaro encerrada a sessão.